voltei. Aqui é assim, é vapt e vupt, vapt, vupt, vapt, vupt. Estamos aqui de volta para observar aquele relacionamento que nós estamos estudando tanto, né, no conceito sobre verbo. Tudo isso, pessoal, nós estamos estudando apenas no conceito verbal. Verbo, o que é verbo, professor? É uma palavra ou uma classe gramatical variável que indica ação, a esfafena. Lembra? A esfafena, ação, estado, fato ou fenômeno da natureza, certo? Isso é um verbo. Nós estamos estudando o conceito de verbo. E aí estamos dando vários exemplos para você amadurecer na sua cabecinha aí como é que funciona essa questão da conceituação do verbo. Beleza? E vimos que existe um relacionamento entre o verbo e pronome pessoal do caso reto. Não é isso? Nós vimos vários exemplos nas aulas anteriores. Se não assistiu, assista. Não fique pulando as páginas do formulário aí sem assistir os vídeos, não, viu? Não fique. Porque senão você vai ser prejudicado no final. E o maior prejudicado será você. Porque o conteúdo está aí para você estudar. E eu espero que os pais estejam vendo isso aí, acompanhando, viu? Nós estamos ensinando conteúdo. E aí eu espero que os pais estejam aí, ó, de olho aberto. Menino, assista o vídeo antes de responder as perguntas. Fique pulando sem assistir, não. Beleza. Aí vamos lá. A relação entre esses verbos, essa relação que nós vimos até agora, esse relacionamento, né? Como é que nós chamamos esse relacionamento? Olha aí, ó. A relação entre os verbos e as pessoas gramaticais é o que chamamos de quê? Concordância verbal. Concordância verbal. Este é o nome dado a essa relação que há entre os verbos e as pessoas gramaticais. Beleza? Concordância verbal. Vamos analisar aqui alguns exemplos, né? Eu gosto de português. Eu amo, né? É o meu idioma. Eu tenho que gostar do meu idioma. Certo? É a maneira que eu me comunico com as pessoas que falam o mesmo idioma. Então, tenho que gostar do português. Não tem jeito. Brincadeira. Temos que gostar do português. Assim como nós devemos gostar do inglês, do espanhol e qualquer outro idioma. Porque quanto mais idiomas aprendemos, maior será a nossa comunicação. Entenderam aí a jogada? Então, aprender outros idiomas também é muito legal. Aí, antes de tudo, temos que aprender o português. Não estou dizendo aprender na sua totalidade, né? Porque o português é um pouco complexo. Pouquinho assim, pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas a gente aprende o suficiente. Nós podemos aprender o suficiente para nos comunicarmos melhor. Viu aí? Concordância verbal. Filé, né? Então vamos lá. Eu gosto de português. Qual o verbo? Gosto. Ó, eu gosto de português. Aí esse verbozinho aqui, quando nós formos estudar a parte de conjugação verbal, vocês vão observar que está na primeira, vou colocar aqui embaixo, ó, primeira pessoa do singular, não é não? Então o pronomezinho aqui, ó, tem que estar em que pessoa gramatical? Primeira pessoa do singular. Concorda comigo? Concorda? Então, se o verbo está na primeira pessoa do singular, o pronomezinho também tem que estar na primeira pessoa do singular. É lógico, isso é óbvio. Óbvio. Tranquilo? Sossegado? É só isso, é simples. Por isso que eu digo é simples, é só questão de atenção. Vamos lá. E tem que estudar, né? Estudar. Não vai cair do céu assim, bum! Cai dentro da mente e pronto. Você ficou sabendo de tudo do dia para a noite. Dormiu sem saber de nada, aí acordou no dia da prova sabendo de tudo. Sem estudar? Olha o dedinho, ó. Não. Certo? Então vamos lá. Nós entendemos a aula de hoje. Beleza, professor Rogerson. Aí, ó, eu explicou para nós. Você vai dizer assim, né? O professor Rogerson nos explicou sobre o verbo. Falou sobre concordância verbal. Falou sobre o relacionamento que há entre o verbo e as pessoas gramaticais. Falou sobre os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E tal, e tal, e tal. Deu vários exemplos. Aula muito legal, bababá. Então nós entendemos a aula de hoje. Se não entendeu, isso é normal. Se você não entendeu, se você está ouvindo a primeira vez, é normal você não entender. O que é que eu faço, professor, se você não entender? Volta, assista o vídeo de novo, segunda vez. Professor, ainda não entendi. Tem problema não. Volta, assista a terceira vez. Professor, ainda não entendi. Tem problema não, me pergunta. É assim que funciona. Assistiu a primeira, não entendeu? Assiste a segunda. Não entendeu? Assiste a terceira. Não entendeu? Me pergunta. Certo?
que aí nós vamos tentar explicar de outra maneira para que você entenda. Esse é o nosso propósito no Instituto Educacional em Linha, que você entenda o conteúdo. Não esqueça disso. Vamos lá. Nós entendemos a aula de hoje. Qual é o verbo? Entendemos. E aí, quando você for estudar sobre desinência verbal, que são as terminações do verbo, você vai entender que essa terminação aqui, ó, emos, faz parte da primeira pessoa do plural, PP. Então, o pronomezinho, ó, tem que estar também na primeira pessoa do plural, PP. Entendeu? Então, você observa ou o verbo para saber o pronome, ou você observa o pronome para saber a conjugação do verbo. Show de bola? Muito bem. Mais exemplos. As hemácias são células do sangue. Ó. Cadê o verbo? Verbo são, que vem do verbo ser. Essa terminação, ó, está na terceira PP, né? Pessoa do plural. Então, as hemácias, ou seja, elas, né? Elas, ó, elas têm que estar também na terceira pessoa do plural. Beleza? E aí você, ó, observa o verbo. Aí se você está montando a frase, vamos supor que você não tem o verbo, né? Você está só montando a frase aqui, ó. As hemácias. Não tem o verbo ainda, né? Você pensa. E agora, qual o verbo que eu coloco lá? Eu quero dizer que essas hemácias é um estado delas, né? Você está se referindo ao estado, que elas são células do sangue. Então, qual é o verbo que eu vou colocar? Aí você observa. As hemácias estão em que pessoa gramatical? Terceira PP, né? Terceira pessoa do plural. Então, você vai ter que conjugar o verbo na terceira pessoa do plural. Então, as hemácias são. Entendido como é? Se você já tem o verbo, dá para você saber qual será o pronome pessoal do caso reto. Se você tem só o pronome pessoal do caso reto, dá para você saber qual é o verbo. Entendido? Vamos lá para o próximo exemplo. A bactéria é unicelular. Bactéria é unicelular. Então vamos lá. A bactéria. Vamos começar a analisar agora pelo sujeito, né? A bactéria está em que pessoa gramatical? Eu estou falando de alguém, né? Estou falando de alguém, não estou falando nem de mim, quando sou bactéria, né? Sou bactéria. Se fosse, era meia graúda, né? Não estou falando de você com quem eu estou falando, então não é tu. Eu estou falando de alguém, estou falando contigo sobre alguma coisa. Então estou falando de alguém. Então aqui está na terceira pessoa do singular. Ela está na terceira PS, pessoa do singular. Então o verbo que eu vou conjugar tem que estar também na terceira PS. Isso é o que nós chamamos de concordância verbal. Certo? Concordância verbal. Porque é onde o verbo concorda com o sujeito, com a pessoa gramatical. Simples assim. Beleza? E na próxima aula nós vamos continuar neste slide. Responda os exercícios aí embaixo e depois passe para a próxima aula, para o próximo vídeo. Beleza pura sem mistura. Até a próxima aula.